O que mais te cansa quando você pensa em começar a sua comunicação? Eu não estou falando sobre o que é tecnicamente difícil, mas sim daquilo que pesa quando você tem a mensagem, quando você criou o seu cenário, quando você tem a câmera, mas quando você liga essa câmera para a mensagem vir à tona, você começa a desconfiar que você é a pessoa certa para a mensagem que só você tem. E esse lugar, esse momento de desconfiança, cansa antes de tudo começar. Às vezes a gente pensa que precisa se transformar em outra pessoa para a nossa mensagem, para a nossa comunicação poder acontecer. É sobre isso que eu quero falar hoje, porque isso acontece. E também trazer aqui para a nossa mesa da criadora uma comunicação onde você pode evoluir à medida que ela acontece. Esses dias eu li uma frase da Clarice que fala assim: há um futuro que é hoje mesmo. E isso tem tudo a ver quando a gente fala sobre uma comunicação que acontece, que tem liberdade de vir para a pele, para a voz, para o olhar, para o seu momento presente. Nos últimos anos a gente realmente aprendeu muito sobre comunicação, narrativa, copy, linha editorial, tudo isso como uma estrutura muito interessante e criativa para a gente entender como a nossa comunicação cresce. No entanto, à medida que a gente foi aprendendo esses recursos, a gente também foi desaprendendo algo essencial para a comunicação: a vitalidade. O que é vivo nessa comunicação? Eu estava refletindo na hora dessa criação e lá no início, quando as redes sociais surgiram, realmente era a possibilidade de estar na mão a minha palavra viva, compartilhada no mundo, a minha intenção, a minha criatividade, as minhas ideias. A ideia era tornar simples. Mas aí a gente foi, vendo que havia recursos, ferramentas, aprendizados. E de alguma maneira isso iria nos ajudar com a nossa confiança de ser a gente nessa mensagem. Mas aí a estratégia foi crescendo, o medo de alguma maneira foi ganhando resistência e a gente nessa tensão pouco criativa entre a mensagem que eu tenho, os recursos que estão na minha mesa e a minha autorização de ser a comunicadora da minha ideia. E aí a gente, de alguma maneira também, deixou essa comunicação um pouquinho de lado, trouxe as estratégias para o centro e aí a gente começou a comparecer. O que é comparecer? Comparecer na comunicação é: eu tenho que postar na terça-feira, eu tenho que responder, eu tenho que entender o algoritmo, eu tenho que seguir tarefas. Então aqui, o que era criativo, envolvente, participativo, eu coloco como uma tarefa. E isso, de alguma maneira, diminui o nosso tesão, a nossa arte de vir falar, elaborar, trazer nossa verdade para a cena. E aí fica uma comunicação em potencial querendo comparecer, mas a estratégia, a tarefa, dizendo: tem que fazer assim, desse jeito, senão não dá certo. O quanto que todos nós perdemos com isso. Eu não estou aqui desmerecendo, até porque eu sou muito a favor do aprendizado. Eu adoro desenvolver habilidades. Mas é preciso compreender quando essa habilidade está roubando a cena da minha liberdade de expressão, de comunicação e de evoluir na minha mensagem com o meu jeito. O refinamento, a performance fica maior do que a mensagem. Quando que a mensagem está procurando alguém que confie, tenha espaço para acontecer.
E aí aqui tem uma simplicidade tão sofisticada, que é a gente estar disponível, que é a gente estar viva, que é a gente redigir o nosso texto, que é a gente também refazer os nossos vídeos, editar, mas não complicar a mensagem. Aqui a gente precisa realmente fazer uma pausa e pensar o quanto que eu estou complicando da minha comunicação. Quando na verdade ela está me pedindo, simplifica. E aí no meio de todo esse movimento, perceberam que a autenticidade era a grande rainha do momento e era preciso ser autêntico. E começaram a ensinar autenticidade. Dá para ensinar autenticidade? Eu acredito que a gente cria ambiente para a autenticidade vir à tona. Porque tem coisa, gente, que método estraga. Sejamos sinceras. Tem coisas que é preciso muito mais o movimento, o ambiente, a troca, para que o talento se revele, para que a mensagem se elabore, para que a habilidade de comunicar ganhe o seu jeito, ganhe o seu tom. É preciso a gente entender que nem tudo um método resolve, mas é ali está envolvida que a coisa vai realmente ganhar o corpo, ganhar a autoralidade, a legitimidade. Quantas vezes você delegou a sua legitimidade, a sua autenticidade a um formato? Valeu a pena? É isso mesmo? Todo mundo em algum momento, quando a gente vai se arriscar na nossa expressão, na nossa comunicação, a gente vai buscar recursos que nos ajudem a organizar nossa ideia e nossas capacidades. Mas sempre esses recursos, eles têm que se apoiar na sua verdade, no seu jeito. E para mim aqui é um dos maiores ganhos da comunicação. A comunicação, ela nos devolve uma postura de você está assumindo quem você é. Quanto mais a gente tenta deixar perfeito, mais a autenticidade desconstrói esse perfeito e diz assim, qual é o seu jeito? É paradoxal, é contraditório. Vejam só, você tem uma mensagem. Essa mensagem que eu tô aqui, fiz um roteiro, anotei os pontos chaves do que eu quero entregar, mas se eu começo a lapidar, editar, para tentar chegar perfeitamente a você, talvez esse movimento, talvez não, de certo esse movimento de higienizar a mensagem, lapidar, editar e ficar ali tentando melhorar a mensagem, vai tirar toda a verdade e a vitalidade dela, o real, o bonito dela. Então aqui nesse momento, eu tenho que me abrir para a estrutura do que eu quero entregar, mas eu tenho também que estar viva dentro daquilo que está se revelando aqui à medida do que eu falo. Existe estrutura, existe ambiente e existe a minha autorização aqui de estar compartilhando um saber, comunicando a minha ideia, o meu negócio, a minha visão de mundo. Se eu começo a editar demais, ela perde o meu jeito de ser. E o que a gente tem de mais rico e o que nos diferencia é a nossa maneira de ser. Seja na fotografia, seja na comunicação, seja advogada, seja arquiteta. Encontrar o nosso jeito é um dever que nos convoca sempre que a gente vai assumir o nosso lugar, o nosso talento. É por isso que comunicação autoral e marketing sistêmico andam juntos na minha maneira de ensinar comunicação. Marketing sistêmico é o nosso método que revela o que acontece nesse campo invisível. O que você irradia, o que move os seus negócios, aqueles bloqueios que você está sofrendo os bloqueios, mas você não sabe exatamente dizer o porquê. É uma resistência oculta, mas que você realmente sofre os efeitos dela. Então, marketing sistêmico é essa visão inteligente do sutil à ordem prática. Já a comunicação autoral não é sobre impressionar, não é mais sobre se esconder no que você fala. É sobre se deixar ser, elaborar sua mensagem, ter clareza naquilo que você deseja, integrar
e assumir o seu lugar de comunicação. Aqui, juntando comunicação autoral e marketing sistêmico, a gente se devolve a um lugar de avanço, de crescimento na nossa vida, nos nossos negócios. Se vocês querem saber um pouco mais dessa experiência, tanto da comunicação autoral quanto os atendimentos em marketing sistêmico ou News 2, entre em contato comigo. O link do WhatsApp está na descrição. Um beijo, criadora!